Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. O economista Roberto Luiz Troster comentando sobre o lento crescimento da economia brasileira em 2019. O advogado Marcos Bernardini explicando o que é e como funciona um contrato de adesão, além de dicas e curiosidades. E nesta semana, o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o presidente da ABCIP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, Gilberto Duarte de Abreu Filho. Fique conosco. O Dia Mundial do Petróleo é comemorado em 29 de setembro. O petróleo foi descoberto por Edwin Drake em 1859 nos Estados Unidos. O petróleo é uma fonte de energia findável, ou seja, tem um limite e um dia irá se esgotar. Por esse motivo, muitos pesquisadores procuram por fontes alternativas renováveis de produção energética. A Arábia Saudita é a maior produtora de petróleo do mundo, assim como vários outros países do Oriente Médio. O Dia do Petróleo Brasileiro é celebrado em 3 de outubro, em homenagem à criação da Petrobras em 1953. Essa, você sabia? Uma questão que preocupa a todos é a questão do crescimento da economia brasileira. As projeções no início do ano estavam em 2,5% e agora estão abaixo de 1%. Quanto que vai crescer a economia brasileira? Na média, o PIB do Brasil está no mesmo nível que estava 5 anos atrás. Mas para alguns setores, como agricultura e mineração, há menos. Para outras, como formação bruta de capital fixo, que é investimento, e construção civil, está mais. Então, você está tendo uma recuperação da economia a velocidades diferentes. A grande pergunta é por que esse crescimento tão lento? Normalmente, depois de uma retração, como teve o Brasil, você tem um fenômeno chamado overshooting. O que é overshooting? A economia acelera mais do que a velocidade normal para compensar. Então, demanda reprimida de imóveis, eletrodomésticos, de automóveis é compensada nesse primeiro momento, algo que não está correndo. E o grande nó parece ser o mesmo que causou a crise de 2015 e 2016, que é o crédito. O crédito continua anacrônico. É um grande problema. O governo está olhando muito para as finanças do setor público, que são importantes e têm que ser resolvidas, e pouco para as finanças do setor privado. Continua tributando crédito, continua com compulsórios draconianos, continua com a mesma intermediação da época da inflação alta. O Brasil mudou, o sistema financeiro também tem que mudar. Hoje nós temos mais da metade das empresas brasileiras sem anotação de atraso. E não é porque não tem educação financeira ou sejam maus pagadores. É porque simplesmente essa dinâmica do crédito não funciona. Tem que ser consertada com urgência. Muitas pessoas têm como hobby colecionar moedas. Por causa disso, o passatempo acabou se tornando um dos mais populares do mundo. Uma simples moeda pode chegar a valer milhões de dólares. Para valer tanto, tudo depende da importância histórica e da raridade da peça. A moeda mais valiosa do mundo chama-se dólar da liberdade. É feita de cobre e foi o primeiro dólar cunhado nos Estados Unidos. Foi produzida em 1774 e tem o busto da liberdade estampado. A moeda foi leiloada em janeiro deste ano por incríveis 10 milhões de dólares. Essa, você sabia? Toda relação entre o fabricante, o comerciante e o consumidor, ela é uma relação contratual. E ela é uma relação contratual de consumo, ou seja, eu aplico todas as regras do Código de Defesa do Consumidor. Essa relação decorre normalmente de um contrato de adesão.
Contratos de adesão é para facilitar a vida do comerciante, do fabricante. Isso ocorre, por exemplo, quando o consumidor faz uma compra por meio online, o e-commerce, pela internet. Ou seja, quando ele então vai finalizar a compra e ele coloca que ele concorda com as condições estabelecidas, ele está ali assinando um contrato de adesão, ele está aceitando as condições que foram colocadas a ele pelo fabricante ou pelo comerciante. Exatamente por conta disso, de um lado eu tenho a facilidade do fabricante em estabelecer as cláusulas e condições, do outro lado eu tenho o direito do consumidor de protegê-lo em razão dessa condição de que ele não teve de discutir as cláusulas, condições e obrigações. Por conta disso, quando se tem uma discussão em razão dessa compra, dessa relação contratual, todas as cláusulas elas são interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. Afora isso, algumas cláusulas elas podem ser consideradas abusivas, ou seja, o ideal é que ainda que você tenha a oportunidade de colocar as condições e o consumidor aderir a elas sem discutir, é importante que o consumidor ele tenha ciência do que está assinando, do que ele está concordando e mesmo você como fabricante, como comerciante, importante que você traga condições que são equilibradas, ou seja, se você eventualmente coloque ali uma cláusula muito desfavorável ao consumidor, há uma séria possibilidade de que ele consiga eventualmente cancelar essa cláusula porque ele não teve a oportunidade de discutir. Ou seja, na dúvida, sempre coloque de forma bastante clara todas as possibilidades, principalmente que podem causar prejuízo ao consumidor. Letras grandes, esclarecidas, sem que então o consumidor não saiba o que ele está efetivamente assinando e ali concordando para evitar um problema futuro. O Shopping JK e Iguatemi e a Pinacoteca de São Paulo apresentam até o dia 15 de outubro de 2019 obras do grande acervo do museu no primeiro e segundo pisos do Shopping Center. O projeto Pina no JK exibe série de fotografias de autoria dos artistas paulistas Armando Prado e Cristiano Mascaro. A iniciativa marca o segundo ano da parceria entre o shopping e a Pinacoteca. Enquanto Prado tem os cliques voltados ao aspecto documental da fotografia, Mascaro apresenta um olhar predominantemente sobre as paisagens urbanas. O Shopping JK fica localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, número 2041. Prestigie! Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Gilberto Duarte de Abreu Filho, é o presidente da ABCIP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. É um prazer tê-lo conosco. Prazer o meu de estar aqui, Curi. Parece que a construção civil, que é uma das áreas que o sistema financeiro está empolgado e animado com os números, trazem bons resultados. Podemos começar divulgando isso? Acho que sim, quer dizer, a gente tem uma série de indicadores positivos. É bem verdade que a gente parte de uma base bem deprimida. O mercado imobiliário passou por uma das maiores crises nos anos de 14, 15, 16, 17. Realmente está faltando boa notícia. A partir do ano passado, 18 e 19, a gente começa a ver uma reação. Esse ano, o volume financiado está crescendo no todo 33% ano contra ano, mas com boas notícias. Imóvel novo. Essa é a média do mercado que soma tanto o financiamento ao consumidor quanto às construtoras. Quando a gente abre esse número por dentro, a gente vai ver, por exemplo, o financiamento às construtoras crescendo 62% ano contra ano. Isso significa mais emprego na cadeia, mais demanda em tudo que envolve a construção, desde da cadeia de fornecimento de insumos, a depois do prédio pronto, toda a cadeia de decoração e preparação do lar para a habitação. Né? Quando se fala nesses 62% de crescimento,
significa que esse prédio vai ficar pronto, em média, daqui a 3 anos. Na média, 3 anos. Esse é o ciclo médio de construção de um imóvel de classe média no Brasil. Quando se fala de imóvel novo, claro que existe um vínculo ou não, né, que é a nossa pergunta, em relação ao imóvel já existente, o imóvel chamado imóvel usado. Qual a visão do financiamento? O financiamento não houve, cresceu, diminuiu? Como é que está isso? Existe uma diferença muito grande, né? O imóvel novo, o volume de financiamento depende de quanto se construiu. Sim. Agora, por exemplo, este ano a gente tem um decrescimento de menos 6% em relação ao ano passado, porque basicamente os últimos 3, 4 anos ninguém estava construindo. Portanto, tem menos entregas de imóveis novos. Mas quando a gente olha agora para o financiamento de usados, clientes comprando imóveis usados, o financiamento cresceu 67% ano contra ano. E no mercado imobiliário, esse é um indicador antecedente. Se você vê aquecimento no mercado imobiliário, necessariamente aquilo começa a mostrar demanda que se traduz depois em demanda para o novo. E é por isso que eu acho que os empresários estão apostando e estão voltando a construir. O que significa que aumentou também próximo a 60% o financiamento em imóvel usado. Exatamente. O financiamento, a aquisição de imóveis usados, cresceu 67% ano contra ano. Em relação a 2018. Em relação a 2018. Isto significa que o sistema financeiro, como um todo, está acreditando no país, está acreditando na reforma apenas estrutural do que já houve ou na construção civil explicitamente? Eu acho que tem que ser no todo, né? Porque você imagina que um financiamento imobiliário hoje chega a 35 anos. Quantas coisas aconteceram no Brasil nos últimos 35 anos? Várias. Muitas. A gente já trocou de presidente, já teve crises financeiras, inflação, reformas, muita coisa. Quando o sistema financeiro hoje está se comprometendo a dar preços baixos, olhando para frente, é uma aposta não só no curto prazo, é uma aposta no longo prazo. Porque aquele financiamento que está sendo dado hoje, no limite, ele daqui 35 anos vai estar na nossa carteira ainda. Qual é o custo desse dinheiro hoje? Olha, eu acho que o custo varia de banco para banco, Claro. mas ele vai começar hoje, eu acho que nas melhores taxas para o consumidor final, a TR mais 8. A TR hoje está em 0, então basicamente taxa de juros nominal de 8 para o cliente, o que é um patamar bastante baixo. Se a gente imagina que tem inflação por volta de 4, é um juros reais bastante baixo que o consumidor está pagando para poder comprar o seu imóvel. Este crédito está acessível hoje nas agências? Ele está totalmente acessível, mais do que acessível. Acho que tinha propagandas nos pontos de ônibus, nos outdoors e na televisão. Acho que é uma novidade, porque historicamente os bancos olhavam para o financiamento imobiliário como uma obrigação. O fato de você já ver bancos indo à televisão para fazer propaganda de crédito imobiliário, oferecendo dinheiro barato, é uma novidade no nosso mercado. Nesse mercado de construção, claro que é um segmento muito importante, ele é antecipador de tendências, como você muito bem colocou, ele antecipa não só o momento econômico do país, mas o futuro. Mas a grande indagação é, esse custo hoje de 8%, que é baixo, porque você tem, na verdade, um custo de 4%, que 4% é a inflação. Isto é um movimento que deve perdurar, ou você acha que isso é momentâneo, que deve durar 3 meses, 4 meses e depois vão suspender essas linhas? Eu acho que depende, quer dizer, a gente hoje trabalha com um cenário muito positivo, de competição entre os bancos, cada um querendo oferecer melhores condições e os preços baixando, o que eu acho que é o melhor cenário possível para o consumidor. Se vai se manter ou não, depende muito da atividade econômica e dos ritmos das reformas. Um elemento importantíssimo para viabilizar isso agora foi a reforma da Previdência, que já fez com que as curvas de juros de longo prazo, que é a matéria-prima nossa aqui, né, tomar dinheiro para poder emprestar dinheiro, caísse de patamares que chegaram a 16 há 3 anos para patamares de 7,5 agora. É uma diferença muito grande, Cury. Você sai de 16,5 de juros de longo prazo para 7,5. É altamente significativo. Mais reformas, mais ajustes, mais cortes de gastos significam que a dívida pública vai ser mais fácil de financiar e que os juros vai cair. Isso, na visão do consumidor e do pequeno empresário, significa mais dinheiro e dinheiro mais barato. Por isso, acho que todo mundo tem que torcer junto e fazer pressão política para que essas reformas de fato aconteçam. Não, todos estão torcendo para um Brasil melhor, crescimento, volta de emprego, sustentabilidade, todos nós desejamos isso. O fato é que um dos primeiros
sinalizadores do aquecimento está sendo a construção civil, né? E por isso tanta dúvida em relação ao tema. Mas voltando lá para o nosso segmento, as medidas que foram anunciadas pela Caixa Econômica Federal já chegaram na ponta ou esses números que você está colocando são independentes dessas novas medidas? Esses números são independentes dessas novas medidas. Eu estava comentando números que são fechamento do primeiro semestre de 2019 contra o primeiro semestre de 2018. As ações da Caixa, eu acho que só podem acelerar. Não só porque ela está voltando muito forte ao financiamento imobiliário de uma maneira, eu acho que histórica já, mas também porque as novas linhas criam novas oportunidades para o consumidor. Ele tem tudo que ele tinha antes, financiamentos indexados à TR, e agora tem uma opção a mais, financiamentos indexados ao IPCA. A grande vantagem do consumidor no financiamento indexado ao IPCA é que a parcela inicial fica mais baixa. Isso ajuda aquele cliente que está precisando de um esforço extra para fazer a parcela caber no bolso, para que ele possa comprar o seu imóvel. Agora, quando nós comparamos o preço do imóvel usado e do imóvel novo, existe uma diferença muito grande. O que sinaliza isso na sua visão? Olha, sinaliza que o preço dos usados vai voltar a subir. Que está baixo hoje? Está baixo. A gente tem séries históricas na BCIP que a gente publica que chama um índice chamado IGMR, que é o Índice de Preço dos Imóveis no Brasil. São 4,4 milhões de imóveis que a gente tem na nossa base. E o que esse índice mostra é que, durante os últimos 4 anos, o preço nominal dos imóveis está constante. Isso significa que, em termos reais, se a gente leva em conta a inflação, ele perdeu 25% do preço. E esse preço agora está voltando? Está voltando e a tendência é que volte a crescer ainda mais. Nas capitais, onde a gente já vê a reação do crédito imobiliário, especialmente no centro-oeste, sudeste e no sul, a gente já vê os preços voltando a subir, o que é uma coisa que a gente não via há 4 anos. No norte e nordeste, esse movimento ainda não começou. A demanda está baixa e o volume de financiamentos continua caindo. Ou seja, norte e nordeste está pior do que a base que tinha, sul, sudoeste e centro-oeste está subindo, mantendo esse nível de crescimento de 60 e poucos %, é isso? Exatamente. Quer dizer, quando a gente olha, por exemplo, o centro-oeste foi uma região que mesmo durante a crise não teve queda na atividade de financiamento e de construção. A região sudeste, sul, na verdade todo o Brasil tinha sido muito penalizado durante a crise, mas nos últimos 2 anos a gente está vendo uma reação no centro-oeste, sudeste e sul bastante marcante. Tem estados crescendo na faixa de 120%. O Rio de Janeiro, que há 3, 4 anos estava caindo de maneira dramática, volta a crescer, que é uma boa notícia. Que bom! Que é ótimo, porque de fato o Rio de Janeiro estava passando por um período muito difícil na construção civil. E agora o que a gente tem expectativa é de ver essa mesma reação que a gente não está vendo ainda no Norte e Nordeste. No Norte e Nordeste a gente continua vendo o mercado caindo sobre bases bastante deprimidas, o que mostra que a crise lá na construção está bem difícil. Olhando para esse cenário geral, a construção civil pode vir a ser, tal qual hoje o agronegócio já um movimento possível de um início de retomada do crescimento da economia. Ou isto é ser muito otimista na sua avaliação? Eu não acho. Eu acho que a construção civil deveria ser um dos grandes motores de atividades econômicas do Brasil. É uma indústria que tem uma cadeia super complexa, emprega gente desde do canteiro de obra, fornecedores e toda a parte da entrega do imóvel, ou seja, é uma cadeia muito completa, complexa e que envolve muita mão de obra. Não envolve tanta tecnologia, é uma cadeia de baixa tecnologia, é uma maneira excelente do Brasil retomar a atividade econômica. Ou seja, ela pode vir a ser um dos motores para a volta do crescimento econômico. Eu acredito que ela seria fundamental para o crescimento econômico do Brasil. A construção residencial e a construção ainda leve, né, de habitações, casas, deveria ser um grande motor. A construção pesada, que tipicamente depende mais de investimentos governamentais, mais pesados, talvez a gente espere um pouco mais, porque aí ela vai depender de uma outra agenda, que é a agenda de privatizações. Como o governo está com um orçamento extremamente apertado, ver uma reação na construção pesada passa necessariamente por trazer capital de investidores privados ou do exterior. Internacional. Agora, como é que você vê a entrada desse capital internacional?
Você acredita que isso pode vir a ocorrer e aumentar ainda mais o volume de recursos financeiros, ou já existem no Brasil recursos financeiros mais do que suficientes para a retomada da economia como um todo, não só a construção civil? É bem curioso, o capital estrangeiro voltou para o Brasil, mas de uma maneira muito cuidadosa. Sim. Você imagina que no mundo hoje o problema é o contrário. E quem estiver assistindo a gente pode achar engraçado o que eu estou falando, mas na verdade hoje no mundo tem um excesso de capital. Sim. A gente Com juros negativos. Exatamente, hoje a gente tem 17 trilhões de dólares investidos a juros negativos porque o investidor não tem onde pôr o dinheiro. Sim. E ao mesmo tempo esse dinheiro não vem para o Brasil porque a gente perdeu o grau de investimento. Sim. Quem assiste muitas vezes o empresário, assiste no Jornal Nacional, assiste na TV falando de grau de investimento, parece uma coisa muito etérea. Mas na prática o que isso significa é que todo esse dinheiro que está disponível no mundo para investimento deixa de vir para o Brasil porque a gente não tem esse grau. Mudar o grau de investimento que passa por disciplina fiscal, controle de contas públicas, de controlar juros de longo prazo no Brasil, faz com que o Brasil traga esse dinheiro e possa gerar atividade na nossa economia. Você vê com otimismo uma possibilidade no médio ou longo prazo da retomada do grau de investimento pelo Brasil? Ou isto hoje ainda passa ao largo na visão do sistema financeiro? Não, a gente vê como uma possibilidade, mas o Brasil tem que fazer a lição de casa. Concluir a reforma da Previdência, porque a gente ainda tem ela em processo dentro do Congresso, fazer a reforma fiscal, eu acho que seriam 2 passos importantíssimos para o Brasil voltar a ser cogitado como um destino para todo esse dinheiro que está buscando alternativas no mundo. Gilberto Duarte, Abreu Filho, nós queremos agradecer muito a sua participação. Tomara que esse otimismo todo venha para o Brasil inteiro, em todas as áreas, que haja crescimento, que o Brasil volte a ter o grau de investimento, que as reformas e a lição de casa seja feito pelos congressistas, pelo executivo, enfim, por aqueles que nos representam, e que o Brasil possa voltar ao trilho de pleno emprego, crescimento econômico, etc. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!